Olá, meu nome é Aline, sou da Casa da Floresta Astrologia, um canal que traz astrologia de forma séria, com as bases e fundamentos da astrologia tradicional. Hoje eu vou trazer um breve resumo da história da astrologia. A astrologia ela é de muitos séculos, então não tem nem como falar tudo que é necessário falar em alguns minutos de vídeo. Mas ela é um campo específico do conhecimento, a astrologia. Ela faz a correlação entre os movimentos celestes e os eventos terrestres. A astrologia ela é uma arte, ela é uma linguagem, essa interpretação com os eventos que estão ocorrendo no céu, com os eventos que estão ocorrendo na Terra. E isso foi feito pelos povos até por para sobrevivência, entendeu? A partir do momento que o ser humano começou a ficar em colônias, sedentários, fixar em lugares, ele precisava saber como que atua o tempo, aonde ele está no espaço-tempo, como sobreviver, como essa plantação vai vingar, se vai vir chuva, se vai vir frio. E os marcadores celestes, né, eles são marcadores do tempo. Eles observavam o céu e viam o que acontecia na terra. Ah, quando o sol fica assim, a plantação vai. Quando está a época fria, a plantação não vai. A colheita vai ser boa, a colheita não vai estar, vai fazer mais frio, vai fazer mais calor. Determinados alinhamentos de estrelas e planetas no céu acontecem tais eventos na Terra. Então é até por questão de sobrevivência mesmo, né? E essa astrologia que a gente conhece hoje, a astrologia ocidental, vamos dizer assim, ela vem, na verdade, lá do Oriente Médio. Ela foi uma astrologia desenvolvida na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, na Pérsia, que é o atual Irã, teve influências ali do Egito, que é o norte da África, da cultura grega, que é a Grécia, a Turquia, Oriente Médio, ali próximo, né? O Oriente Próximo, período helenístico. Aí ela passa depois por diversos contatos, depois para o mundo árabe. Então, assim, teve todo esse pessoal que mapeou e já muito assim, com bastante precisão, todos esses conceitos e técnicas que a gente conhece hoje. Então, essa astrologia chamada ocidental, ela vem de todo esse lugar aí da Mesopotâmia, da Pérsia, do Egito, dessa cultura grega, dessa cultura árabe, e tudo muito bem já conceituado, desenvolvido, mapeado, né? Todo nesse Oriente Médio, que é o que a gente chama tal da astrologia oriental hoje. Então agora eu vou fazer uma rápida análise, né, dessa história astrológica, né, de todo esse período aí, até agora os séculos atuais, né, uma coisa bem resumida por isso, porque isso são séculos e séculos, gente, de estudo, é muito tempo, são milênios, né, e essa astrologia que a gente conhece hoje teve algumas miscigenações aí miscelâneas com a psicologia, tal, que depois eu vou falar mais pra frente do vídeo, mas vamos falar, enfim, a história mesmo. Enfim, então, como eu falei, ela tem o objetivo de estudar dar ao estudante essa noção geral da história desse conhecimento, né? Ela é uma observação de um estudo dos movimentos dos astros, que ela surge numa época em que assim a vida dos seres humanos está intimamente ligada com os ciclos da natureza, como eu falei. Né? O que acontece no céu é o que acontece na terra, e é quase que uma questão de sobrevivência. Então, ela vem mais ou menos assim de uma época de 15 mil anos antes de Cristo, antes da Era Comum. Né? Então, você vê, é muito tempo. E na astrologia, ela começou a desenvolver, nessa que a gente entende hoje, ela só começou a se desenvolver, como eu disse, quando o homem se sedentarizou, quer dizer, quando ele começou a ficar em locais mais fixos, que teve o aparecimento da agricultura, né? E aí que ele começou essa necessidade de compreender os ciclos naturais, que tornou uma coisa vital para ter as colheitas. Ele precisava saber do que vinha, se ia ter a colheita, se eles iam ter, como que estava.
Então, ela é nesse período mesopotâmico, ela aparece por volta dos 4.000 anos antes de Cristo, com esse desenvolvimento dessas civilizações mesopotâmicas egípcias. Os mapas astrológicos, como a gente conhece hoje, eles ainda não existiam nessa época, mas os planetas, eles já estavam todos mapeados, entendeu? Então, os planetas, que são os fatores mais antigos, né, conhecidos na astrologia, eles já estavam praticamente determinados nessas culturas, né, não diferenciando muito do que a gente tem atualmente, não. Agora, as casas, os aspectos, eles ainda não eram levados em conta. Então, nessa época mesopotâmica, começa a desenvolver esses métodos de observações e cálculos astronômicos. E depois a sua evolução vai levar ao conceito de zodíaco e, por consequência, a atribuição das regências dos signos aos planetas, né? E então ela é uma astrologia que ela é sobretudo utilizada para o estudo da previsão de eventos coletivos, né? Os eventos individuais ainda são raros aí, porque era só feitas mais para reis, rainhas, figuras importantes, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento astrológico ele vai atingir o seu auge durante a dominação persa nos meados aí do século 5 antes de Cristo, né? Aí depois desse período mesopotâmico tal, ele vai descer para o período grego, por volta dos 700 aí antes de Cristo, como tem aquelas expansões da rota do comércio, incremento do contato entre esses povos da mediterrânicos, né? Ele vai começar a levar essa difusão desse conhecimento. Então a astrologia ela vai captar o interesse da civilização grega, vai dar grande impulso ao seu desenvolvimento também, mas também ela estava bem formada já no período que ela chega aos gregos, viu? Então ela vai transformar-se em um estudo mais organizado, mais escolásticos, né? Por exemplo, figuras como Pitágoras, o Platão, o Aristóteles, eles vão desenvolver astronomia e barra astrologia aí e vão começar a criar modelos físicos e metafísicos do universo. Então, datam de cerca de 200 a.C. os primeiros registros assim, de cálculo de ascendente, uma inovação que vai fazer os cálculos ficarem mais precisos, né? Vamos dizer assim, desenvolver as casas astrológicas, né? Então, nessa altura aí, já vai começar a desenvolver o mapa astrológico com todos os seus componentes, em paralelo com uma astrologia mais natal, com horóscopos mais individuais, que não eram antes, né? Muito frequentes, eram mais para eventos coletivos, até por sobrevivência e tudo mais, né? Então, nos primeiros séculos da era cristã, tem novos pensadores, o Ptolomeu, ele compilou grande parte do conhecimento astrológico no Tetrabíblios, né? Então, depois, né, com a lenta degradação do Império Romano, né, que daí começa já a adoção do cristianismo pelo Constantino, a prática astrológica começa a ter um primeiro declínio, então teve aquela hostilidade a partir da religião cristã, né, em religião à astrologia e a outras disciplinas, como a matemática, a filosofia, a medicina, então começaram assim a ter essa degradação, que esse processo é agravado pelas convulsões, vamos dizer assim, sociais, políticas que varreram o Império Romano aí, então culminou depois com a sua queda, então isso daí começou a decair cada vez mais, que daí teve já o período medieval, aí a partir dos 632 depois de Cristo, né? Então aí no período medieval, os árabes eles vão se tornar uma das grandes potências do mundo, vão ocupar ali o Oriente Médio, o Norte da África, o Sul da Europa, então eles têm bastante conhecimento, né, assim, interesse por conhecimento. Então eles começam a reunir novamente um conhecimento grego, babilônico, persa, né? E eles vão recapitular, né, perseverar, desenvolver mais a arquitetura, a medicina, e eles com isso eles pegam também a astrologia, graças a outros autores desse período muito conhecidos. Então esse conhecimento da astrologia ocidental é um pouco preservado aí, né? Eles vão dar uma continuidade, vamos dizer, os astrólogos árabes, a astrologia grega, né? Aprofundando mais um pouco a sua
previsão, incrementando alguns ramos, né? Como astrologia horária, por exemplo, né? Mas aí, nessa época até como teve essa reconquista cristã, vamos supor, das cruzadas, aí iniciou uma fase até de troca de conhecimento que vai permitir o desenvolvimento dessa renovação da astrologia no mundo cristão. Então, nessas épocas, até os sacerdotes faziam assim, vamos supor, um aconselhamento dos reis e nobres, né? Mas como sempre continuou esse atrito entre a igreja, né, e a prática da astrologia, sempre teve assim essa coisa de risco, né? E daí na Renascença, nos séculos XV e XVI, eles fazem uma importante mudança na mentalidade, né? E as ciências, as artes, elas ganham um novo ânimo. E a astrologia sofre algumas transformações, questionam-se algumas técnicas clássicas, aí ajustam alguns dos princípios fundamentais. Então, alguns dos elementos tradicionais, eles são tidos assim, como invenções arábicas, eles vão sendo descartados do sistema astrológico. Então, essas modificações vão criando assim uma decadência desse instabilidade na prática astrológica, né? E nessa época da Renascença já tinha um antagonismo bem grande entre a astrologia e a igreja cristã, né? Que atinge seu auge, vamos dizer assim, né? E a prática da astrologia oficial nos reinos cristãos, então ela começa a ficar limitada, começa a ficar mais polêmica, e aí vai começando o declínio mesmo da astrologia no final do século XVI, com o desenvolvimento aí da razão, né, da chamada abordagem científica, vamos dizer assim. Então começa a ter uma crise irremediável entre a astrologia e o pensamento científico, né? Então ele, vamos supor, cataloga aí a astrologia como uma superstição, tornando-a obsoleta, que é uma pena, né? Porque é um conhecimento de milênios e fundamentado em, em um conhecimento que a pessoa realmente via e anotava, não foi fundamentado em numa base aí totalmente obsoleta e sem fundamento nenhum, não, ela era fundamentada em observação e vivência no que estava acontecendo, no que acontecia no céu e nos eventos que aconteciam na Terra, né? Então, na esperança de obter uma aceitação dessa mentalidade vigente, simplificar esse sistema em excesso, empobreceu a astrologia e a qualidade, a tentativa de explicar essa astrologia cientificamente, ela acabou fazendo essa deturpação dos seus princípios fundamentais, e sem suporte e sem as técnicas e práticas adequadas, isso daí cai no esquecimento, ela começa assim a ficar, né, em decadência e cair no esquecimento. Por quê? Porque não tem mais essa base que fundamenta, que pratica, né, começa a ficar distante. Então, e aí o ressurgimento começa na metade do século XIX. Então, como que na metade do século XIX vai ocorrer um reavivamento da espiritualidade aqui no Ocidente, então muitos conhecimentos no ramo do conhecimento esotérico, eles vão começar a ser estudados e recuperados. E entre eles encontra-se a astrologia, né? Mas os autores dessa época, eles pretendem ser não apenas restauradores, mas também reformadores da tradição. Então, assim, a gente sabe que eles tiveram boas intenções, né? Recapitulando esse conhecer mais, reformando, isso deixou um pouco a desejar, porque ele tentou reconstruir a astrologia a partir de um modelo incompleto, desprovido de conhecimento profundo da tradição. Então, por ele ser, nesse século XIX, trazido de volta nessa base frágil, deficitária, que se desenvolveu essa astrologia contemporânea. Agora, no século XX, já com o surgimento da psicologia, né? Do crescente interesse em desenvolvimento pessoal que a gente teve agora, recente, né? Nasce a astrologia psicológica, humanista, mais assim voltada ao ser humano. Essas perspectivas, elas vão influenciar todas as linhas de desenvolvimento da astrologia do século XX. A astrologia natal, que estuda o horóscopo individual, ela vai tornar-se a mais praticada,
quase inexistindo os outros ramos, né? Como a mundana, como o horário. Você vê, hoje em dia a gente vê mais a astrologia pessoal mesmo. E como facilmente se compreende, o aumento da popularidade da astrologia leva ao aparecimento de visões simplificadas, o signo solar, o horóscopo de revistas. Então, isso daí são tristes consequências de assim, faz ficar medíocre a astrologia que era estudada antigamente, né? Então, em termos técnicos, vamos dizer, o século XX ele trouxe a astrologia, a facilidade de cálculo, né, que é provida por causa do computador, de sistema, mas ele tem essa fragilidade desse sistema mais deficitário, porque não tem essas bases astrológicas fundamentais da antiguidade. Mas agora na década de 90 começa a surgir um movimento de tendências mais clássicas e tradicionalistas. Então, com isso, essa resposta subjetiva da astrologia, ela começa a ter uma tradução de livros mais antigos e ser redescoberta essa prática tradicional milenar em comparação com essa prática atual mais leve. Então começou a ser constatado quão incompleta e mesmo errada essa astrologia moderna está sendo. Então começou a ressurgir um ramo da astrologia horária mundana que estava mais esquecido. E agora, atualmente, a astrologia ela vai iniciar um movimento, ela está iniciando, né, um movimento lento de retorno às origens. E é isso que eu me baseio mais, onde se espera voltar a emergir um corpo de conhecimento novamente coeso, sólido, que funcione. Então, cabe a gente que é estudante de astrologia, que é astrólogo atual, trazer essa continuidade desse processo de restauração dessa astrologia tradicional. Não, é lógico, a gente vai colocar também dentro disso, vai colocar as atuais contemporaneidades que existem, o descobrimento de Urano, Netuno e Plutão, porque assim como está a humanidade nesse tempo, o tempo que a humanidade está pronta para receber esse arquétipo novo, é descoberto um novo planeta. Então a humanidade já foi preparada para descobrir Urano, já foi preparada para ser descoberto Netuno e Plutão. Agora está sendo desenvolvido isso daí, porque precisa de muitos séculos de anotação de como esses planetas estão no céu e os eventos que acontecem na Terra, né? Por isso que a regência é bom até Saturno, a regência dos planetas. Para análise, tudo a gente usa Urano, Netuno e Plutão, mas para essas regências é melhor até Saturno, porque é uma coisa muito mais utilizada e verificada durante séculos e séculos de visão e acontecimento, visão e acontecimento. Então isso só foi para dar uma geral mesmo, assim, uma passagem muito rápida. Na astrologia a gente tem que atentar para que essa astrologia ela é uma astrologia do Oriente Médio que veio trazida aqui para o Ocidente, mas as bases dela são muito sólidas, né? Do pessoal ver o que estava acontecendo no céu, ver o que acontecia na Terra, foi tudo anotado em barras de argila, né? Por séculos e séculos, isso não veio assim de qualquer jeito. Então a gente deve muito a essa astrologia tradicional, a tradição astrológica, vamos dizer assim, né? Que é um conteúdo que é referência mesmo de astrologia, né? Então é isso, eu espero que esse pequeno vídeo introdutório dessa introdução à história da astrologia traga alguma base, né? Da onde que veio esse conhecimento tão antigo e tão fundamentado que ele é, né? Ele é um dos conhecimentos mais antigos da humanidade. Ela tem a ver com o que era antigamente. Ela é sobre um saber do tempo, porque os povos eles têm a necessidade do humano saber se localizar no tempo e no espaço, até em nível qualitativo. O que esse espaço traz, o que esse tempo traz para uma necessidade de sobrevivência. Então, é uma tradução desse ajuste do humano com a natureza. Eles são marcadores, né, na astrologia. Espero que tenha ajudado e eu vou trazendo os próximos vídeos baseados na astrologia tradicional, né? Esse foi um pouco mais cheio de informação, mas aí eu venho trazendo os próximos vídeos mais detalhadinhos, né? Com as bases astrológicas. Até a próxima!
Tchau.